Namastê, pessoal. Bom dia, primeiro ano, tudo bom? Estamos aqui novamente na aula de artes e eu trouxe agora vocês para um outro cenário, que é o cenário aqui da minha casa, que compõe aqui muitos símbolos que são significados muito importantes para minha essência, né? Acho que cada cantinho aqui eu vou compartilhando com vocês e demonstrando também um pouco do que sou eu no meu dia a dia, né? E uma das práticas que eu tenho desenvolvido durante aí pelo menos 20 anos da minha vida é conhecer um pouco mais as culturas pelo mundo. E quando eu vi que o nosso próximo conteúdo é o capítulo 3, que tem a ver com a poética do sagrado, eu fiquei honestamente muito feliz porque esse assunto toca comigo, principalmente quando a gente se deporta a outras culturas, como a cultura, por exemplo, do Oriente, né? Então eu tenho estendido algumas práticas na minha vida mesmo, na minha essência, buscando o Oriente como referência para o meu bem-estar, para a minha felicidade e, obviamente, para a minha paz interior. Então, para compartilhar um pouco também, antes de entrar no assunto das minhas vivências, quero dizer que uma das experiências mais incríveis que eu tenho tido ao longo desse tempo, e principalmente nesse momento de agora, é conseguir respirar. Pois é, a respiração é basicamente quem nós somos, né? Como nós respiramos é como nós somos no mundo. Nos deportamos para ele e sentimos também essa presença. Então, antes de começar esse encontro, que já já estaremos juntas e juntos, né? Eu queria convidá-las a conhecer e convidá-los a uma respiração chamada Paratma, que é uma respiração que vem ajudando bastante aí nesse momento, né, onde que a gente tem que saber agora parar um pouco as nossas atividades práticas, né, é demais, e voltar realmente para esse momento que é o nosso encontro consigo mesmo. Então eu queria convidá-las para fazer esse exercício, tá? Então a gente vai precisar da nossa mão, e aí na nossa mão a gente vai fazer o sinal do hang loose, que é esse sinal hang loose, né? Muitos surfistas usam esse sinal e tal, mas aqui vai ter uma outra função, uma outra finalidade. E aí com esse sinal de hang loose você vai erguer o seu dedo médio, né? É do lado do anelar. Você vai erguer esse dedo e os dois você pode colocá-lo aqui na testa, ou senão você pode simplesmente abaixá-lo. E aí a gente vai fazer uma contagem de 5. Então, com o dedo polegar, eu fecho uma narina, respiro por uma via só e respiro em 5 segundos, assim. Com os outros dois, eu prendo as duas narinas em 5 segundos e libero em 5 segundos o ar pela outra narina. Aqui, novamente, eu puxo e solto. E se você fizer essa respiração durante 5 vezes, você vai perceber o seu bem-estar, que você vai conseguir estar muito menos ansioso e também vai ampliar a sua respiração, o seu pulmão, né? E aí é uma prática muito interessante. Bom, pessoal, fiz um formulário muito dedicado a várias culturas,
porque são delas que a gente vai falar um pouco a respeito desse capítulo tão incrível quanto é se voltar para outras culturas e desvendar os seus mistérios, suas curiosidades. Então, para começar o nosso capítulo, vamos pegar o livro do Bernoulli, aqui na página 51, a gente vê que tem uma abertura já com uma imagem bem emblemática, né? Que é basicamente de um ser, possivelmente, né? Esses seres que são os monges, que são esses seres que vivem nas montanhas sagradas, né? Em estado meditativo, contemplando o espírito e contemplando aquilo e a força maior que acredita. Porque logo no início do nosso capítulo vai estar falando o que é religião. E a palavra religião, ela vem do latim, que significa o quê? Ligar de novo. Então é uma conexão que existe para ligar esse mundo material com o mundo sagrado, que é disso que a gente vai estar abordando a respeito desse capítulo todo, tá bem? Então, para falar melhor, a gente percebe que cada cultura, cada civilização foi criando uma religião, uma religiosidade para justamente fazer uma ponte entre afetos, né? Na percepção de que o mundo, de que a existência também é muito mais do que simplesmente a vida material. E aí a gente vai percebendo que lá atrás, até na pré-história, né? Porque a pré-história também tinha uma ligação muito forte com o sagrado, ainda não havia uma religiosidade, porque não haviam conceitos, havia uma relação ainda do sentir a terra, buscando as sensações dos próprios sentidos, do que mesmo uma finalidade de uma crença religiosa, a ter uma explicação a ser seguida, por exemplo. Mas aí, se a gente se deporta ao Egito, por exemplo, a gente já percebe que lá no Egito já vão nascer as primeiras concepções de religiosidade. E aí a gente vai ver, por exemplo, através do mito de Anubis, que os faraós seguiam, né? Este mito, por isso que a gente vê muitas pinturas, os faraós pintados, que a gente sabe muito bem também, que as grandes pinturas no Egito, que eram pintadas em forma, a maior forma do que todas, né? Porque as outras pinturas sempre foram pintadas em miniatura, como se fossem quadrinhos, e só as grandes pinturas eram dos faraós. Vocês podem perceber que sempre tem a presença daquele ser mitológico que é Anubis, que está na nossa página 52, né? E aí vocês podem ver aqui nessa madeira, essa estatueta de Anubis. Eu até deixei no formulário um videozinho que conta um pouco sobre esse mito, que é da mitologia de Anubis, que tem muito a ver com Ísis, Osíris, e aí vocês vão acompanhar um pouco mais sobre essa relação que ele tem e que acompanhava, né? Que levava, era como se fosse o Hades da cultura grega, que leva os seres às profundezas, né? Anubis também ele tinha essa função de fazer essa ponte, porque os egípcios eram altamente religiosos. Tanto é que as pirâmides, como a gente vê aqui, na verdade, no fundo, elas não são só as maravilhas do mundo, depois como elas foram colocadas como patrimônio da humanidade, mas eram grandes câmaras mortuárias, né? Então até eles conheceram e se enriqueceram também culturalmente pela formulação do processo da mumificação, de acreditar que o corpo ele vai permanecer o corpo, né? E vai ser eterno. Então, do jeito que fosse mumificado, como ele seria e chegaria até o mundo dos mortos, né? O mundo dos vivos, né? Enfim. Mas essa relação que o Egito tinha se dá até mesmo porque eles não tiveram uma referência de passado, de um deus ou de uma deusa, ou enfim, do passado. Então, eles tiveram que criar os seus próprios mitos, a sua própria religião, porque perceberam que havia algo maior diante do que
de todo aquele deserto que eles viviam, né? Daquele horizonte gigante, daquele céu estrelado que eles viviam. Algo maior devia haver. Então eles sempre foram muito temerosos a essa existência, né? A existência do algo maior. Bom, e aí a gente vai vendo que ao longo, né, dessa passagem, que é muito interessante, a gente vai percebendo que a arte sagrada, que é a arte sacra, que a gente vai estar falando durante esse capítulo, é a mistura desse processo da arte com a religião. Então a gente vê que tanto no Oriente quanto as civilizações mais tribais, indígenas, africanas, né? Essas civilizações que estão voltadas mais para a ancestralidade, elas têm uma ligação com o sagrado e com a arte que não se difere muito da vida. Então, para eles, basicamente, essa relação de arte e sagrado é uma coisa só. Aí, se a gente vai ver, por exemplo, desde o Egito, se a gente vai ver a Festa dos Muertos, que acontece no México também, e que é muito interessante a gente ver essa festa, que é uma festa muito conhecida no México, que já está aqui na página 53, que vai falar um dia de celebração dos mortos, né? Esse dia, que também lembra muito a festa Quarupi, que acontece com os indígenas que vivem no Alto Xingu, que em julho também comemoram o Quarupi, que é a festa dos mortos, onde reúne várias etnias para chorar o dia dos seus mortos, né? Que lá acontece uma madrugada inteira de choro, para o dia seguinte ser um dia inteiro de jogos, de alegria, fartura e muita festa. E a Festa dos Muertos do México, ela traz o quê? Uma concepção de celebrar os seus mortos. Então, com muita festa, as pessoas se pintam como caveiras, né? Ela tem um colorido muito especial, é um dia de festa, porque essas civilizações, principalmente as indígenas, que nasceram, né, com essa relação da vida e da morte de uma forma muito diferente da nossa, que nós vemos a morte como um ser, como algo pesaroso, difícil muitas vezes da gente aceitar. E essas civilizações, elas na verdade vê como uma passagem, como um rito que precisa ser celebrado. Ah, finalmente aquele ser, ele vai sair desse mundo e vai encontrar a verdadeira felicidade que é em outro mundo, né? Então vamos celebrar esse momento de passagem, mesmo que tenha muita dor, mesmo que carregue, mas para eles é como se ele alcançasse o ser, o algo infinito, já que a vida é material, a vida aqui, ela é finita, ela tem começo, meio e fim, né? Então, é uma forma também que os mexicanos encontraram de protestar em relação à Festa dos Muertos, né? Contra o quê? Contra o preconceito e a xenofobia. Então, é muito importante pensar que, inclusive, até essas festas, essas relações que eles têm, também tem uma crítica por trás, né? No caso, por exemplo, dos mexicanos, quando permanecem fortemente ainda com a sua cultura, com as suas festas, com a sua forma de expressar a religiosidade por qualquer lugar do mundo, porque aonde tiver um mexicano no dia da Festa dos Muertos, eles vão se reunir para poder defender e bater no peito ainda sua cultura, que ela existe, independente de onde ele esteja, né? Porque nós carregamos a nossa cultura dentro de nós, independente para onde a gente vá. A gente sempre vai carregar essa partícula que faz parte da gente, que é a nossa raiz, que tem a ver muito também com a nossa ancestralidade. Um sujeito que é estrangeiro de si mesmo, que é turista de si mesmo, tem uma dificuldade muito maior, talvez, de compreender essa relação. Mas a partir do momento que você conhece a sua história, as suas raízes, a sua cultura, você faz essa ligação dessa crença,
muito maior, né? Você faz essa ponte. Então, aí a gente vai entrar na cultura hinduísta, por exemplo, e aí a cultura hinduísta mexe muito comigo, né? Porque todo mundo sabe que eu tenho uma relação muito forte com a Índia na minha vida, e eu basicamente tenho essa relação, já vai fazer, como eu disse para vocês, há 20 anos, né? E essa relação, ela se deu realmente por uma empatia muito grande no modo de vida, né? Como muitos indianos, hindus, vivem com uma certa plenitude mesmo, né? Em relação à contemplação da vida, a relação que eles têm com a arte, o sagrado, que também está tudo muito anacrônico, né? Ou síncrono, vamos falar, melhor ainda, né? Está síncrono, mais síncrono do que anacrônico, né? Está mais síncrono, porque a gente percebe que essa sintonia da arte com a religiosidade, ela está empregada em tudo. Então, se você vai ver uma pintura hinduísta, você vai ver que a pintura hinduísta tem a ver com alguma imagem sagrada. Se você vai ver, por exemplo, a arquitetura hinduísta, você vai perceber que ali é uma arquitetura altamente elaborada, como vamos ver, por exemplo, aqui os templos da Índia, que são altamente coloridos, né? Tem, assim, uma expressividade muito grande de explosão de cores, enfim, de tudo, e que tem uma relação de arte e sagrado. A gente vai ver as esculturas, essa mesma relação também, e a gente vai ver tanto o teatro quanto a dança. Inclusive, queria convidá-las e convidá-los para virar a página 54, e aqui tem 3 QR Codes mostrando diferenças, danças indianas que existem, desde as mais tradicionais, né, até as danças hoje mais pop, que também são presentes, por exemplo, dentro da Índia, como acontece nas gravações de Bollywood, que é uma Hollywood indiana, que é até muito engraçado a gente assistir e fazer um parâmetro, né, como eles conseguem se expressar diante de uma cultura pop. Então, essas danças, elas têm uma relação, e o teatro, que também os seus roteiros também estão imbuídos de uma história sagrada ou de uma história que pertence a essa conexão mesmo, né? Essa ponte, essa ligação entre o espiritual e o material, tá? E todas as culturas, né? Todas as crenças fizeram basicamente essa ponte também, buscaram fazer essa conexão. Mas como o livro está abordando o hinduísmo, eu estou me aprofundando muito mais nesse sentido. Bom, gente, e aí para fechar, aí tem um rolezinho aqui que está escrito Holi, um rolê das cores, por isso que eu falei do rolezinho, que é a festa das cores, né? Quem nunca ouviu falar da festa das cores? Ela vai nascer na Índia também, a festa das cores, que é como se fosse um carnaval indiano, onde todo mundo joga tintas, né, pós de tinta colorido, que é para justamente festejar as passagens mais importantes, que é a homenagem a Vishnu. E Vishnu, na sua criação, é a destruição, porque lá na Índia tem vários deuses, né, e deidades que eles chamam, que são de construção, como Brahma, que construiu o universo, e Vishnu, que destrói o universo. E aí tem essa festa em homenagem a Vishnu, que é o destruidor do universo, mas que também ele é responsável nesse processo de vida, morte, vida e assim por diante, que sempre a gente está nascendo e renascendo, né? E aqui, como no livro coloca, é uma homenagem a Vishnu. Então também deixei um videozinho para vocês conhecerem um pouco mais essa cultura. E essa festa fez tanto sucesso na Índia que se espalhou pelo mundo. E o mundo inteiro hoje faz essa festa, que é a festa das cores, que é uma festa que vai todo mundo de branco e sai todo mundo pintado, que tem música eletrônica, inclusive, né? Que é o hit do momento da festa das cores, aonde que sempre o emblema é a paz e o amor, e é a fraternidade, e é o colorido da vida, que é isso que é o bacana, que fica o legado e a mistura também das culturas.
Bom, gente, a gente vai estar atravessando todo esse mês diante da poética do sagrado. Eu espero poder contribuir muito para que vocês conheçam não só a nossa grande bolha brasileira, mas que a gente estoure essa bolha e conheça um pouco as culturas do mundo, porque o mais rico desse planeta é saber como nós fomos e somos criados com tantas culturas diversas. E o mais lindo ainda é saber respeitar todas elas. Então, luz no coração de vocês e namastê!